Oi, oi, bom dia. Oi, Pri, já entrou. Antes de te chamar, eu vou explicar o porquê que a gente tá fazendo essa live, né? Então, pessoal, seja todo mundo bem-vindos. O que que acontece? Pri é uma amiga minha, bem próxima, e ela trabalha bastante com crianças e adolescentes. A gente fez uma live um tempo atrás sobre casais, como que era esse atendimento infantil com crianças que tinham pais separados. E aí, no meio dessa live, eu comecei a trazer questões de gênero, porque a gente estava falando muito dos casais heterossexuais. E aí a gente pensou em trazer essa nova temática, falando desses casais homoafetivos e os seus filhos. Então, vou chamar a Pri para a gente conversar um pouquinho sobre isso, para a gente entender se ela já tem alguma experiência com esse tipo de caso, quais são os desafios, quais não são. Já teve gente que fez pergunta aqui sobre qual que é o desafio ou dos casais, ou então desse profissional que atende esses casais. Então, vou chamar a Pri aqui para vocês conhecerem ela. Olá, Olá! bom dia. Tudo bem? Tudo e com vocês? Também. Então, quer dizer que você também tem um filhinho novo, em formato de cachorro. Ovo com formato de cachorro tá dando trabalho demais. Ai, tão fofinho. Gente, eu pedi pra ela depois, se o cachorrinho dela tiver acordado, pra ela mostrar pra vocês conhecerem. É uma fofura. Ó, o Depois eu, pessoal já tá dando bom dia. depois eu vou mostrar, ele tá pra lá. Bom dia, quem falou? Psico Psicoensino. ensina. Legal, bom Pri, dia. vamos lá. Primeiro se apresente, porque tem muita gente nova que não acompanhou a gente na outra live, né? Me fala um pouquinho sobre você, com o que que você trabalha. Falo sim. Então, meu nome é Priscila Chiari, eu sou psicóloga clínica, sou formada pela PUC Minas. Fiz a minha especialização em terapia de casal e família pela PUC de Goiás, no Interpsi. Durante a minha formação, tanto na faculdade quanto na especialização, a minha abordagem sempre foi sistêmica, mas eu direcionei muito para atendimento infanto-juvenil, porque é a área que eu gosto. E agora eu estou fazendo mestrado na UNB, que também é sobre a temática, né? E eu estou pesquisando muito sobre a correlação da parentalidade com a conjugalidade, né? E o comportamento das crianças, né? Então, por isso que a Angela me chamou na sessão, na live passada, para a gente falar um pouquinho sobre a separação dos casais, e aí surgiu, né, essa questão dos casais homoafetivos. E, Pri, uma pergunta, né, em relação ao seu mestrado, que você vai entrevistar pais. Você pensou nessa questão de pais homoafetivos ou heterossexuais? Vai ter essa distinção ou você vai focar em um público só? Não, eu tinha pensado sim, mas por questão de delimitar, né, a pesquisa, eu vou fazer só com casais casados que tenham filhos biológicos, né? Então, a questão, os homossexuais não vão participar desse grupo, mas porque não tem como, né, eu fazer essa abrangência. Então, a minha amostra vai ser um pouco menor. Mas sim, eu pensei também sobre essa possibilidade. Quem sabe no doutorado, né? Ai, que amor. Estaria aguardando, ansiosa. Então, vamos lá. A primeira pergunta que eu separei para a gente conversar hoje, né? Na sua prática clínica, você teve ou tem contato com casais homoafetivos que têm filhos, que você atenda esses filhos ou esses casais na sua clínica? Tenho e adoro esses pais e as crianças também são umas fofas. Então, tenho sim experiência com casais homoafetivos que têm as crianças em atendimento, né? E Então, essas crianças geralmente são biológicas ou adotivas? Então, até agora, pela minha experiência, são crianças adotivas. Nunca peguei ainda criança biológica, né? Só crianças adotivas. Uhum. Pessoal, seja bem-vindo quem entrou agora, né? A gente vai falar um pouquinho hoje sobre os casais homoafetivos e seus filhos. Eu e a Pri estamos um pouquinho nervosos, porque essa é uma temática que, assim, além de ser novidade para nós duas, que acredito eu que tenha já profissionais que trabalham há muito tempo com isso,
é um tema muito polêmico. Eu fico até receosa da palavra que eu venha a usar no meu discurso, para não parecer preconceituosa, né? Ou então, será que eu vou estar ferindo alguém, dependendo da linguagem que eu utilize? Então, nos ajudem, coloquem perguntas aí, coloquem as pontuações de vocês, para incentivar aí o debate. A ideia da live é sempre eu fazer perguntas para o profissional que vem. E a gente levantar mais questionamentos, na verdade, né? A gente tenta responder, mas a resposta também é em cima de novos questionamentos. Então, é assim que funciona geralmente as minhas lives. Então, Pri, você observa alguma diferença, então, nessas crianças que você atende? Existe Uhum. alguma diferença na criação e na educação dessas crianças quando você vê que elas são criadas por um casal hétero ou um casal homo? Na questão da educação, sim, da socialidade, da sociabilidade, talvez, é, da educação em casa, das relações fora de casa também, na escola. Existe diferença na criação desses casais? Ângela, não vejo diferença. Inclusive, vai ser uma outra pergunta, né, que você vai fazer sobre a questão de papéis. Eu acho que isso é bem definido pela maioria dos pais, pela maioria dos casais, né? Mas sim, a gente não pode negar que tem uma questão de preconceito ainda, tem uma questão de normalização, né? Então, assim, é, já passei por situações onde a criança, né, estava sofrendo uma série de bullying por conta de outras crianças no contexto escolar. Então, assim, eu precisei de ir na escola, de gente poder conversar, né, de poder trabalhar com a criança sobre formatos de famílias diferentes e tudo mais, porque é, na escola as crianças estavam falando, ah, você tem duas mães e tal. Então a criança estava se sentindo diferente, estava se sentindo mal, estava se sentindo atacada. E aí uma dessas mães que ela reconhecia, né, assim, mais como a figura de autoridade, mais a figura que representava mais esse papel, né, paterno, porque a gente vai falar ainda mais, né, do papel maternal e papel paterno, né, que pode ser tanto na figura de dois homens quanto na figura de duas mulheres, mas é o que a gente chama de função, né? Essa criança ela começou pela mãe que tinha mais essa autoridade a demonstrar um pouco mais de não quero ela, porque que eu não tenho um pai e tudo mais, sabe? Demonstrar um pouco de preconceito mesmo e de não Deixa eu querer. entender. O filho que começou a rejeitar um pouco essa mãe? O filho começou a rejeitar. Por quê? Por conta da fala das outras crianças. Então, assim, eu vou atacar, né? Ele começou a atacar a figura que era uma figura que delimitava mais o espaço dele. Então, vou trocar a fulaninha por um pai, né? Vou apresentar um namorado para mamãe. Por quê? Porque a escola começou, até então, não era uma questão da criança, né? Assim, eu tenho uma família diferente porque eu tenho duas mães. Mas virou uma questão da criança depois que os coleguinhas começaram a trazer para ele, né? De, você tem duas mães, ha, 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 você é estranho, blá, 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 blá. E isso virou uma questão da criança, né? Assim, de não saber como lidar com aquilo e aí ela começou a rejeitar essa figura, como ela também estava sendo rejeitada pelos colegas. Então, deve ser feito todo um trabalho em relação a isso. Mas, assim, de alguma diferença de criação eu não vejo. Até porque nos casais heterossexuais as criações são diversas, né? Assim, depende muito também da história que aqueles pais tiveram enquanto crianças, com os pais deles também. Porque muitas coisas eles vão carregar. Mas, assim, na forma de criar, ser diferente ou não ser diferente por conta da questão de gênero, eu não consigo perceber nada do tipo. Mas a gente falar que, nossa, é pleno, é tranquilo, não é, porque tem uma questão
de preconceito cultural, né? Da normatividade que a criança pode até nunca ter pensado nisso, mas ela vai começar a pensar e vai começar a lidar com preconceito no contexto escolar, em outros contextos, né? Porque ainda é algo novo, né? Ainda é algo que tem vários mitos sobre isso, né? Assim, tem várias pessoas que falam: "Ah, meu Deus, um casal homo vai adotar uma criança, ela vai virar gayzinha. Ele vai gostar de rosa, o menino vai gostar de rosa, o menino vai gostar de azul." Tem preconceito, né, social em torno disso, né? Então, assim, eu acho que as diferenças, elas partem a partir desse preconceito, tá? E não Uhum. da criação em si. Então, assim, se a gente fosse falar da criação e da educação dessas crianças, vem muito mais pela carga da subjetividade da história dos pais. E da Sim, cultura que ele está inserido também. Muito mais do gênero, ou então, assim, do casal ser hétero ou homo, né? sim. A diferença, eu acho que ela vem, né? Ela aparece para a criança pelos olhos das outras pessoas. Entende? Porque ela vive aquilo, aquilo é bom para ela gosta, ela tem o que ela precisa naquela família, naquele casal, mas ela fala: opa, tem algo diferente, porque isso é trazido de fora, não, muitas vezes não é de dentro. E aí vira uma questão de dentro a partir da demanda de fora, do preconceito de fora. Aí ela introjeta de alguma forma, né? Ela E, introjeta de alguma forma. e é curioso você falar isso, que eu não sei se falei na outra live, mas as minhas irmãs, elas têm 11 anos, então elas estão na escola. E ano passado, duas coleguinhas delas fizeram um casamento entre elas, duas meninas. Se casaram na escola, né? E hoje elas se chamam de marida. É muito engraçado. E aí elas ontem, a gente estava conversando sobre isso, e elas me contaram que os meninos, muitos meninos olham para essas duas meninas que estão casadas, né, ali na fantasia delas, no imaginário, e traz essa questão do, nossa, que nojo, né? Ou então, que estranho. Talvez por não ter até um contato com isso, vê de uma forma peculiar mesmo, né? E aí você já vê aí que é um preconceito de outra criança que fala para com essa criança, mas também como que essa criança vê a homossexualidade, tanto internamente, quanto também a carga que ela traz dessa família. Porque aí a criança é num sistema, né? Tá inclusa no... E é algo que nós, adultos, precisamos, assim, de tomar essa responsabilidade pra gente e até de pensar, né? Se a criança, ela tá pensando que aquilo é anormal, da onde que surgiu esse conceito de normatização para ela? Será que a criança nasceu pensando, nossa, o certo é um homem e uma mulher? Ou será que a partir da sociedade, a partir da criação, a partir do que ela vê, do que é conversado em casa, do que é colocado para ela, que a concepção dela é criada? Então, eu acho que a gente precisa de tomar muito cuidado em relação a isso também, né? Trazer para a criança assim, até fazer questão, né, de quando a criança vê alguém na rua, conversar com a criança sobre outras possibilidades de família, sobre outras configurações de família, porque a gente também não tem só família heterossexual ou homossexual, a gente também tem família só monoparental, né, com um pai ou só com uma mãe. Então, hoje em dia, a gente não fala de família, papai, mamãe, filhinho e cachorro. Tem várias formas, tem vários núcleos familiares, né? E eu acho que é a partir disso que a gente tem que ir construindo e trabalhando, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que rever o nosso lugar enquanto adulto. Porque se a criança, ela tá partindo desse olhar de normatividade, será que da onde que veio isso? Uhum. E é interessante você falar isso, porque quando eu conversei sobre essa temática com as minhas irmãs, alguns anos atrás, eu achei que elas iriam ficar mexidas, né? E achar estranho, assim. De início foi uma coisa meio curiosa. Como assim, né? Existem esses outros formatos de relacionamento. Mas hoje é uma coisa tão tranquila que para elas, as coleguinhas estarem como maridas, né? Que elas chamam de maridas, tá tudo bem, né? É só uma forma de se relacionar e não tem nada de estranho. E não necessariamente que elas, por verem aquilo, vão também querer imitar. Porque eu acho que uma das crenças que a gente mais vê, pelo menos que quando eu ouvia antigamente, era:
Ah, que é o que você falou, né? Ah, então você é filho de dois homens, você é um menino, né? Filho de dois homens, então ele também vai ser gay, né? Mas espera aí, pode ser como pode não ser. E essa é uma das crenças, né, que aparece muito, assim. E é algo que a gente pode se questionar. Então tá, vamos pensar que para ser gay, você tem que ser criado por dois homens, não é? Porque a ideia é por duas mulheres. Porque na cabeça das pessoas se um casal homossexual, né, adota, a chance, né, de ter uma criança que seja homossexual é grande. Então tá. Então como que a gente explica famílias heterossexuais que têm filhos homossexuais? E famílias que têm, Como por se exemplo, testa? pastores, né? O tanto de gente que eu já vi de famílias que têm pastores na família, que o pai é pastora, vem aquela questão também da religiosidade, que vai lá e se assume depois, né? E era a família mais, que a gente pode falar, entre aspas, padrão, esperada, né? Ah, é religiosa, papai, mamãe, cachorro e tudo mais, padrãozinho. E também tem essas pessoas na família, né? Sim, pois é. E aí muitas pessoas pensam, né? Então, assim, como que a gente explica esse tanto de pessoas que não correspondem a essas regras que as pessoas tentam colocar? Né? Porque até quando as pessoas tentam colocar essas regras, elas estão de novo tentando normatizar. Né? Então, o que não entra nessa caixinha é estranho, não é certo, é feio, vai dar errado. Né? Então, o que é isso? E aí, eu acho que entra muito também na outra pergunta, Angela, que você vai me fazer sobre os papéis. Né? Isso que eu tô. É, essa eu quero fazer. Deixa eu até ver aqui onde eu coloquei, né? Pessoal, eu vi aqui, ó. Só olha as perguntas, porque eu tô vendo que. Tiago lá em cima deu o maior apoio aqui, ó. Falem sem medo, vocês são bem coerentes, é um tema que precisa ser falado e desconstruído. Teve gente que falou verdade, a gente precisa desconstruir essas crenças que ainda vejo como enraizada em muitas pessoas. E também falaram assim, estou adorando, é muito importante a gente abordar essas questões. Que bom, a gente fica feliz, né, de ser um tema relevante. Quando eu postei essa live, uma colega minha, Amanda, ela colocou lá, ai, Angela, como é que você é criativa para achar temas? Mas é pela demanda que vem, né, quando tem esse desejo para falar sobre algo, a gente precisa falar mesmo. E aí a outra pergunta que eu coloquei para você, Pri, é qual a importância desses pais desempenharem as funções materna e paterna que escutamos tanto falar nas abordagens psicológicas, né? Como funcionam essas funções? Antes de você falar, eu estava até antes dessa live lendo um texto, que é o que eu postei no meu stories, né? Que é do Freud. E aí eu tô lendo para um grupo de estudos e a gente está lendo um texto que chama Sobre a Sexualidade Feminina, né? De 1931. E tem uma fala que ele fala aqui que eu achei curiosa, porque muita gente acha que Freud é machista, né? Traz uma concepção de que Freud era machista, homem, ele estava num lugar privilegiado para poder falar e construir a teoria dele e tudo mais. Mas ao mesmo tempo faz muito sentido, né? E quando você falou assim dessa sua criança que ficou hostil para com essa mãe que desempenhava essa função paterna, tem tudo a ver. Freud, cara, era sensacional, porque tem tudo a ver com o sistema também do desenvolvimento dessa psique, né? E aí ele colocou aqui numa passagem, ó, as primeiras vivências sexuais ou de conotação sexual da menina, né, com a mãe, são naturalmente de natureza passiva, que é um outro termo que se a gente traz pode gerar uma polêmica, porque vão ter pessoas que vão falar, como assim? Mulher é passiva? Mas espera. E aí ele complementa, ela é amamentada, alimentada, limpa e vestida pela mãe, e instruída a fazer tudo o que precisa. Então me veio muito assim, agora eu entendi a percepção da função materna, do cuidado. Por que a gente sempre associa o cuidado com a mãe? É porque ela geriu essa criança e ela tem essa função de manter essa criança limpa, alimentada e tudo mais, para a sobrevivência mesmo e para o afeto, né, para a sobrevivência da psique e tudo mais. E é por isso que a gente sempre associa a essa função de maternagem a esse acolhimento. Como é que define a sistêmica, define essas funções? Como é que você vê? Então, Angela, deixa eu só fechar essa porta do Tá, armário. Pessoal, peraí, gente. tá bom. Fique à vontade. Eu acho que o sol tá ficando bem na minha cara. O Thiago falando, gosto de gente assim, pra frente e corajosa. Então vamos embora. Vamos falar de função Tá. paterna e materna. Então, vamos pensar primeiro,
né, numa família heterossexual, porque eu acho que é mais fácil das pessoas entenderem pra gente ir pra família homossexual. Então, vamos lá. Não é que uma mulher desempenhe uma função materna, né? E o que a gente chama de função materna? De cuidado, de zelo, né? Porque, assim, é o que Freud traz, né? Assim, nessa percepção também. Cuidado, zelo, amparo, dar alimento, o investimento ali e tal. E a função paterna é muito de delimitação, né? Assim, de figura de presença, de delimitar mesmo, né? Então, assim, leis, regras. leis, regras, não que não exista o afeto também, né, em si. Então, assim, numa família heterossexual, nem sempre a figura da mulher é a figura materna. Muitas vezes o pai que consegue trazer essa figura de maternagem, né? E a mãe ser a mulher mais firme, que não faz isso, que faz aquilo e que manda e que gere, entende? Então, dentro dessa configuração também, não é todas as famílias que existe a função maternal e necessariamente essa função maternal está ligada à figura da mãe. E não necessariamente a figura parental, paternal, está ligada ao pai. Não é essa a lógica. É da função. Quando a gente fala de uma função, é de desempenhar um papel. Não tá ligada ao gênero, a ser mulher ou homem para desempenhar. Então, quando a gente vai para uma relação homossexual, é a mesma coisa. A gente tem uma relação, a gente tem duas pessoas. E a tendência é que nesse casal, eles vão se equilibrando os papéis e vão se definindo neles de quem que vai alimentar essa criança, de quem que vai chamar essa criança, de quem que vai cobrir essa criança e de quem, por exemplo, é responsável por fazer o trabalho, por fazer diversas coisas. Isso a gente está falando, por exemplo, de humanos, mas a gente também tem isso em famílias de animais, né? Isso é instintivo. A gente vai assumindo esse papel com a configuração. Então, o animal, um cachorro ou um gato, ele sabe, por exemplo, quando ele está na natureza, quem que é o chefe ali, quem que muitas vezes pode ser o homem ou a mulher, mas e da onde ele alimenta, que muitas vezes está ligada à figura materna. Então, por isso que a nossa lógica, a nossa associação é que a mulher que provém do papel materno e que o homem que provém do papel paterno, né? Muito por conta dessa configuração da natureza, né? Mas que não é verdade. O que eu vejo nas famílias que eu atendo é que para as crianças tem muita clareza, a maioria das vezes, de quem desempenha o papel materno e quem desempenha o papel paterno na relação. E é engraçado que até a vivência do Édipo, se a gente for pensar, Ângela, acontece. Então, assim, uma das minhas crianças, ela foi adotada, então, assim, o período que ela morava com a outra família, ela tinha uma figura de mãe e de pai. Mas ela não tinha tranquilidade, ela não sentia a questão do cuidado e tudo mais. Quando ela foi adotada, que ela conseguiu sentir que ela tinha um suporte emocional, né, que ela tinha um suporte, que ela tinha uma tranquilidade para viver as questões dela. E é muito interessante porque no discurso dela, ela faz muita rincha com a figura do pai também. Ela disputa, né, com a figura paterna, né? Vamos falar isso, com a figura paterna. Né? Nessa família são um casal de 2 homens. Então ela faz rincha com essa figura que representa o pai. E é muito mais assim com a figura materna, né? Então ela tem a disputa, ela brinca que ela também é chefe, ela parece com essa figura de pai. Então, assim, ela vive
tranquilamente. Ela sabe, na cabecinha dela, tem muito distinto quem desempenha cada papel, né? Então, a importância é o desempenho do papel, né? É importante a pessoa ter uma figura que materna e uma figura que paterna. E isso não implica necessariamente que ela tenha uma figura de mãe e ela tem uma figura de pai. Né? Uma vez eu fui na escola e a escola falou assim, porque eu acho que o ciclaninho sente muita falta de uma figura de uma mãe aí pra ele. Porque no dia das mães, ou não sei o que lá das mães, ele dá o trem para dar um presentinho pra gente, pras professoras. Chegou até a dar pra mim também. Aí eu falei, não. Ele tem claro para ele esses papéis. O que acontece é que essa criança ela já viveu, na história dela, uma relação com uma mulher que representava a mãe dela, por mais doloroso, por mais difícil que seja. Então, na cabecinha dela tá ligada a isso. Mas ela sabe quem desempenha esses dois papéis. Né? E como é que a escola recebeu isso? Amiga, assim, acho que a escola tenta fazer um movimento, mas é difícil ainda para eles. Porque está muito atrelado. Para uma criança ser saudável, ela precisa ter uma mãe e um pai. Aí eu fico pensando, mas vem cá, a gente tem um pai e uma mãe. O pai morre ou uma mãe morre. Essa criança nunca mais vai ter a figura, porque tem que estar ligado necessariamente a uma mãe, um pai. Será que um tio ou uma tia, um avó, um avô não podem fazer esse papel? Tem que ser necessariamente um homem e uma mulher que vão desempenhar esse papel? Que lógica é essa? Entende? Ou então, uma família de uma pessoa que é criada só por uma mãe, será que essa mãe, por mais que seja pesado, ela não pode desempenhar esses dois papéis? Que era isso que eu ia te perguntar, né? O pessoal começa a falar de mãe, né? Uma mãe que desempenha os dois papéis. Dá conta, né? Sim, dá conta. E aí eu tenho certeza que para as pessoas ficam bem definidos, assim, os papéis também. Né? Então, assim, quando que tá tendo o quê? Então, assim, e aí eu acho assim, gente, para mim não encaixa na cabeça que tem vários movimentos que falam, não, contra a adoção de casais homossexuais, não é uma coisa legal e tal, e blá blá blá. Ok. Vocês estão. Então a gente está pensando que não foge à normatividade que é a gente que criou, o ser humano que criou a isso. Então a criança ela não vai poder ter a possibilidade de ter uma família. E digo mais, tem muitas famílias homossexuais no consultório que eu falo assim que o trabalho anda muito mais pelo comprometimento com os filhos, pela presença do que famílias heterossexuais. Então, assim, que lógica é essa que a gente está criando? Da onde que vem isso? Uhum. Ó, uma pessoa perguntou assim, deixa eu te perguntar, em que contexto você foi até a escola da criança? Foi a escola te chamou nesse dia para falar assim, olha, eu acho que tá sentindo falta dessa mãe porque tá entregando os presentes para mim? Como é que foi? Porque assim, eu costumo muito ir na escola fazer visita, para fazer acompanhamento, né? E um desses acompanhamentos que eu fui para checar como a criança estava, a escola veio com essa preocupação de que, olha, eu acho que ele sente a figura, a falta da figura da mãe. O que você percebe? Porque eu vejo que nas comemorações ele dá para uma professora. Uhum. Na escola das minhas irmãs mesmo aconteceu isso. Quando essas meninas casaram lá, na brincadeira, acho que foi no intervalo, não sei se alguma criança falou para algum pai, que foi lá falar pro coordenador, pro diretor, que foi falar com a mãe dessa criança. E o bom é que a mãe dessa criança é muito bem resolvida na sexualidade dela, pelo que eu percebo assim que eu convivo. E ela chegou e explicou, não, isso é normal. A minha filha tem uma tia que é homossexual, que está casada com uma mulher, então é uma identificação com essa figura.
da família e tudo mais. E aí ela conseguiu se defender ali, né? É, então, achei bem legal a postura dessa mãe. Porque a mãe é hétera, casada com um homem, tem essa filha única, mas ela foi lá e expôs a ideia dela, que é o que você falou, do papel do adulto, de mostrar, peraí, que lógica é essa? É uma Sim, lógica que vai pelo viés do preconceito, porque realmente, tanto o casal hétero como homo podem ser funcionais ou disfuncionais, quanto uma pessoa sozinha, um pai ou uma mãe sozinha criar um filho pode ser, às vezes, mais saudável do que estar com um casal que faz, sei lá, que briga o dia inteiro, então é melhor o casal separado, né? Então é tão relativo que acho que vai pelo viés do preconceito mesmo, né? Ó, sim. e a Luana falou, muito difícil, gente. Eu estagiei 4 anos no ambiente escolar e vejo que a própria escola não está preparada para essas questões. Mas sempre bati nessa tecla da figura, seja ela materna ou paterna, ser desenvolvida por outros membros da família. Sim. É bem isso, Luana. Assim, eu acho que é muito novo para a escola, para os profissionais, para todo mundo, né? Então, assim, muitas vezes a escola não está preparada. E por que também? Porque a escola ela recebe várias ligações e mensagens de outros pais. Nossa, como que vai ficar para minha filha? Porque a minha filha tá vendo aqueles dois pais beijarem, ou aquelas duas mães beijarem, e o menino fica falando que os dois pais vão andar e blá blá blá, entende? Então a escola também lida com uma questão que eu acho que é difícil para eles, de que é outros pais demandando de como que os filhos vão ficar com aquilo, né? Então, assim, como que esses pais também estão manejando? Né? O que que eles querem que fica para essas crianças? Como que eles querem que essas crianças tenham a percepção? Porque se eles querem que as crianças tenham a percepção de normatividade, de que o normal vai ser homem ou uma mulher, de fato essa criança vai olhar para quem tem pai, dois homens, duas mulheres, com estranheza, com meu Deus, o que que é isso que está acontecendo? Né? Com preconceito. Mas será que esse preconceito ele vem dessa criança? Né? Então, eu acho que a gente, assim, é geral, sabe? É um despreparo geral. Ainda, infelizmente, é algo que a gente tem que lutar muito, é algo que é muito novo ainda. Uhum. Ó, a pessoa que tinha perguntado, né, Psicoensina, que tinha perguntado em que contexto você tinha ido à escola, é que ela queria entender se tinha sido num estágio, né? No caso, já foi na sua, Já, hoje na carreira dela, já trabalhando mesmo efetivamente como psicóloga e não como estagiária. E aí, isso. Pri, como tem muito estudante de psicologia, eu até queria que você falasse um pouquinho se essa for uma temática que interessa essas pessoas, né, que estão na graduação que querem trabalhar com escolar, com criança, com essa questão de gênero. Na sua graduação, você teve contato com isso? É algo que daria para trabalhar na sua graduação? Ou você foi ter contato com essas coisas já depois de formada? Ângela, infelizmente, eu não tive muito contato com isso na minha graduação. Eu tive contato na especialização e E agora no mestrado também e tudo mais. Mas eu acho que, assim, eu posso pensar depois alguns materiais para poder indicar, né, para a gente abrir, porque é isso, né? A gente que vai trabalhar com criança e adolescente, a gente tem que pensar as novas configurações familiares, né? Eu digo as novas porque são diversas configurações familiares. Então a gente precisa de estar aberto no nosso olhar, na nossa percepção, até porque a gente vai ser chamado para responder, né, desse lugar. Então, se a escola vai chamar a gente para saber, né, de tá funcionando, não tá funcionando, a criança ela vai começar a ter questões, né, assim, talvez por vivenciar na escola e tudo mais, né, assim, um amparo também desses pais, porque assim, se a gente for pensar, gente, os casais homoafetivos também sofrem muito. Como é difícil para eles essa decisão e essa escolha, e como é regada de medo também, de inseguranças, adotar uma criança, porque o que eles escutam é de que vai virar um gayzinho, ou que sabe, não vai dar certo, vai faltar figura de pai e de mãe. E, né, então, assim, o medo e a ansiedade para tudo dar certo e aquela criança nascer perfeita
também traz uma energia assim que consome, que é difícil para eles. E que muitas vezes isso reflete na criança também, essa ansiedade. E foi uma das perguntas que eu até tinha feito aqui para você, né? Se o próprio casal não tem a sua própria sexualidade bem resolvida, você acredita que isso possa gerar uma angústia nesses pais, né, para a formação da sexualidade desses filhos? Porque assim, uma coisa é a crença que o mundo de fora traz de se o casal é homossexual, logo o filho vai ser, como se fosse aquela coisa, né? Causa e efeito. Então é isso, é preto no branco, né? Mas o casal em si, ele também tem essa angústia, porque como casal homoafetivo, provavelmente eles viveram muitas outras coisas, principalmente se for das décadas anteriores, né? Porque agora a gente está desconstruindo mais, de pessoas que sofreram também os seus preconceitos, né? Foram expulsos de casa, não foram expulsos de casa, os amigos acolheram, não acolheram. O quanto a sexualidade desse casal também pode assim, sabe quando fica confuso e vai junto e a sexualidade do filho se confunde e tudo mais? Você acha que é importante nesse sentido esse casal ter um acompanhamento também psicoterápico para o casal, além dessa criança? Com certeza, Ângela, assim, porque assim, muitos casais, né, eles homoafetivos, eles não têm filhos biológicos e resolvem adotar. A questão da adoção por si só já também é um outro preconceito, né? Porque assim, muitas pessoas acreditam que os filhos adotados eles vão vir cheios de questões e aí eles podem ser mais marginais, eles podem o pai e a mãe podem não conseguir ter controle, blá blá blá. Então, é uma série de coisas. Uma das coisas que eu vivi em relação à questão da adoção por casais, né, homossexuais, é uma das vós das crianças, né, assim, que ela tinha outros filhos, e esse filho, né, adotou uma criança, esse filho homoafetivo, adotou uma criança, e o menino, inicialmente, ele estava agressivo e tal, estava numa casa diferente, estava se adaptando. E aí, esse pai ficou super ansioso, porque essa mãe trouxe para ele, viu? Falei para você não adotar. Como que vai ser? Daqui a pouco esse menino vai estar batendo em vocês. Esse menino não respeita nada. E aí ele veio com essa questão, né, para a sessão, assim, para o atendimento de medo, né, de receio de como que ia ser aquela criança, de como que essa criança ia crescer, né? E aí a gente teve que desconstruir, teve que ir em todas as crenças, né, sobre a questão da adoção, de como que foi para ele, né, para a gente pensar sobre isso. E agora, voltando um pouco à sua pergunta também, sobre a questão de gênero, tem sim. Em uma das sessões eu achei até muito interessante, porque eu estava brincando com a criança, e ela virou para mim e falou assim: tia, eu gosto muito de rosa. Aí eu falei: ah, que legal, você gosta de rosa? Vamos pintar então de rosa, que é a sua cor preferida. Aí ela tá assim, tá, tudo bem, mas pode ser um segredo só meu e seu? Eu falei, tá, pode ser um segredo meu e seu, mas por que que tem que ser um segredo só meu e seu? Porque os meus pais não vão gostar de saber que eu gosto de rosa. Pra mim ficou tipo, mas como que os pais não vão gostar dele, que ele gosta de rosa? Tá, ok. Deixei aquilo em uma das sessões com os pais, eu trouxe aquela questão, aquela situação. E aí os pais me falaram que realmente ficam muito incomodados, porque quando saem com a criança, por exemplo, para o parque da cidade, a criança quer um balão rosa de unicórnio. E como que ia ser se os dois homens, andassem com o menino segurando o balão de unicórnio? Ia pensar, pronto, olha lá, os dois gayzinhos incentivando o menino a gostar de rosa. Ia confirmar a crença, né, das Aí ia pessoas. confirmar a crença. Então, o que a gente teve que trabalhar? Toda essa questão de que, ok, o menino pode gostar de rosa, sabe? E assim, se as pessoas olharem, não olharem, qual que é o receio, qual que é o medo deles? Então, a gente teve que voltar na questão do medo deles, da insegurança deles, de corresponderem a esse lugar que é culturalmente dito, né? Do olhar que eles tinham medo de vir para eles,
de uma família de 2 homens com uma criança segurando um balão rosa e todo mundo apavorado lá. Que o menino não pode gostar de rosa. Uma cena de, assim, você falando dessa cena é como se fosse uma cena de horror para esses pais, né? Como se todo mundo no parque fosse olhar assim, meu Deus, que absurdo, né? Sim, e aí como que isso estava caindo para essa criança? De que não, gostar de rosa tem que ser um segredo meu. Né? E assim, se vocês me perguntarem, tem alguma coisa. Não, menino, assim, gente, primeiro que é criança. Criança não tem a escolha, muitas vezes, de gostar ainda de gênero, da opção. Muitas vezes isso vai vir na adolescência. E não, para ele tem os papéis muito bem definidos, sabe? É uma cor, sabe? Assim, gostar de rosa, azul, verde, amarelo, o que for. Se fosse uma questão, se fosse casais homossexuais, ia ser uma questão? Eu pergunto pra vocês, ia ser uma questão? O quê? Ele gostar de rosa? Ele gostar de rosa? Ia ser uma questão? Ter um pai e uma mãe andando no parque com uma criança com um balão de unicórnio? Talvez, né? Porque assim, ainda existe muito preconceito. Mas com certeza ia ser muito menos, não ia? Então, assim, esse medo dos pais estavam fazendo com que esse medo fosse o medo da criança também. Mas o medo dos pais veio muito pelo medo social, assim, pelo medo, infelizmente, ainda dessa normatividade, né? De como que vai ser se olharem para mim, de como que eu tô criando essa criança. Eu achei interessante você falar dessa questão da adolescência e da infância, né? Quando eu penso no desenvolvimento psicossexual, provavelmente a criança já tenha introjetado as identificações dela, né? Tem o objeto de desejo e tudo mais. Mas como ela vai sublimar durante um tempo, né? Naquele período da latência, que é na escola ali de 8 aos seus 11 anos, né? E depois vai começar a entrar na pré-puberdade, e aí depois vai vir. Aí sim, isso que poderia já estar introjetado lá, vai virar conscientemente uma escolha, né, assim, de entender o que é essa orientação sexual. Então, acho legal trazer isso porque, assim, ele se identificou com a cor rosa. Se isso significa algo e se não significa algo, não... Caiu? Ele gostar de rosa ou não, na verdade, não significa nada pra gente agora. Né? Não, não interessa, ele pode expressar a criatividade dele, usar a arte dele da forma como ele quiser. Agora, se para essa criança, na adolescência, continuar gostando de rosa, virar uma questão dela, porque teve o social, cultural, ou também ser normal para ela e não virar nenhuma questão, aí a gente vai trabalhar essa criança, né? Porque a gente já fica com medo, assim, de na infância já estar projetando coisas que lá, depois na fase adulta, na adolescência, a gente vai ter incentivado ela a escolher algo. Mas espera aí, né? Então, é uma coisa, porque como eu trago muito a psicanálise, a escolha do objeto de amor que você vai ter é muito mais inconsciente. E é muito mais dessa relação da forma como o seu aparelho psíquico foi constituído. E não necessariamente porque meu pai gosta de rosa, eu vou gostar também. Não, peraí. Eu posso olhar e falar, né? Igual eu te falei uma vez, um colega da minha irmã que foi adotado, ele morava com a mãe e com o pai adotivo. E durante muito tempo ele não sabia que tinha sido adotado. Na fase adulta ele descobriu. E ele percebeu que esse pai era gay. E ele começou a se questionar, nossa, será que eu sou gay também? Aí depois de um tempo ele, sou nada, eu gosto de mulher mesmo, e pronto. Só que você vê hoje como a pessoa tá tão bem resolvida com a sexualidade que ele brinca, ele abraça os amigos dele. Se precisar dar selinho, ele dá. Se precisar fazer piadinha, ele faz da forma dele. Mas ele não se sente abalado quando alguém vem a falar pra ele. Do tipo assim, nossa, seu pai é gay, ou então, nossa, você parece meio sensível, sei lá, né? Tá parecendo um viado, né? Não gosto dessa palavra, mas tá parecendo homossexual. Aí ele vai lá e vai levar na brincadeira, porque pra ele tá muito bem resolvido isso. Meu pai eu não sou, já me questionei, me permiti questionar, porque eu acho que muitas pessoas não se permitem. Me permiti questionar, me dei a resposta e pronto, estou vivendo bem, né? Bem realizado com isso, assim. Fizeram uma pergunta que aí a gente iria voltar, eu até deixei aqui, nem sei se fizeram mais, que eu vou voltar um pouquinho no tema que a gente estava falando, da questão da figura de pai e mãe, né? O Thiago perguntou de que forma a gente pode pensar em desconstruir essa figura, de que pai e mãe está associada ao gênero. O que a gente pode fazer para desconstruir isso?
Eu acho que uma das primeiras coisas é isso que a gente está fazendo, falar sobre, né? Uhum. Eu acho que falar sobre, eu acho que quando tiver atendendo, né, trazer essas questões de questionamentos mesmo, de figuras, né, assim, de olhar mesmo, assim, muitas vezes, até para pensar, infelizmente, ainda assim, a gente vai na normatização para desconstruir, né? Então, Mas precisa ter algo construído pra gente desconstruir, né? precisa de ter algo construído para a gente desconstruir. Então, assim, como que encaixa, né? Assim, muitas pessoas podem até me falar, nossa, lá em casa, sempre quem cuidou mais de mim, ou quem foi muito mais a figura de maternar, de presença da figura materna foi meu pai, ou foi minha avó, ou foi meu avô. Então, é tentar pensar nisso, né? Se não tem uma figura que desempenha, pode ser também que tenha várias figuras que desempenham o papel, né? Mas Nossa, gente, eu tenho tantas mães, tantos pais. E não sim, só, tipo, padrasto, madrasta, não. Por exemplo, psicóloga que me acolheu, minha primeira psicóloga, Gessilda, é uma mãe pra mim, né? Internamente é uma mãe. Então, pessoas também da nossa profissão. Esse dia eu estava vendo uma live, desculpa, eu te interrompi, mas é que eu lembrei, fiz a associação. Eu estava vendo uma live da Fernanda Girassol e ela trabalha muito com relacionamentos, autocura. Não é psicologia, mas são terapias mais alternativas, né? E uhum. aí ela falando dessa questão do pai, da mãe, e ela tinha uma raiva muito grande desse avô. Ela conseguiu trabalhar isso e conseguiu essa figura de avô e de ser mais paterno, assim, no mentor dela, que é hoje quem auxilia ela nos trabalhos. Então, Uhum, olha como pessoas que a gente admira também profissionalmente podem desempenhar esses papéis. Os uhum. nossos psicólogos desempenham tantos papéis enquanto atendem a gente, né? Pois é. E por que que a gente quer colocar, né, centrado num homem e numa mulher, essa, sei lá, essa importância, essa rigidez, né? Então, não tem. Eu acho que para desconstruir é falar mesmo, né? Usar a rede social para a gente postar coisas, trazer para debates, leituras, Pri, se você achar leituras, puder indicar também. Inclusive no meu, Angela, no meu Insta profissional, eu escrevi, inclusive, um textinho de mitos e verdades sobre casais homoafetivos, né, e adoção dos filhos, né, e que surgiu muito forte para mim numa conversa com uma colega também, que ela questionou essas coisas. Então, eu escrevo sobre mitos e verdades, né, que foi o que eu te disse, né. Então, assim, pera lá. Se um casal homoafetivo vai ter necessariamente um filho homoafetivo, como que a gente explica uma família heterossexual que tem um filho homossexual? Como que é explicar? Não é necessariamente, não é necessariamente vai ter o resultado? Então, como que é isso? Qual que é o seu. Você tá nele logado agora ou você entrou no seu pessoal? Não, eu tô nele logada. Ah, tá. Fala aí o nome pro pessoal te seguir. É Priscila Chiari, Psi. Pronto. Aí quem quiser dar uma olhadinha lá depois. Ó, vou ler aqui o que o pessoal falou. Aconteceu aqui em um colégio particular, de pais reclamarem sobre os brinquedos que disponibilizaram para os filhos. O preconceito enraizado faz muito direcionamento seletivo. É realmente o que mais acontece, né? Vocês disseram, e pela lógica do preconceito, infelizmente é o que mais acontece. Aí uma outra pessoa falou assim: isso que eu ia falar, até quando esse preconceito vem por parte dessa criança, sabe? E é colocado, né? Assim, então, até as crianças é colocado pela escola, é colocado muitas vezes na mídia, pelos pais, de não, menina precisa de gostar de boneca, né? Menina precisa de cuidar. Até se a gente for pensar nessa questão do cuidado, nessa questão de gênero, que muito do feminino e do masculino, ele é construído desde a infância, né? O menino, ele pode brincar de carrinho, ele pode fazer isso, ele pode fazer aquilo, ele pode ser levado. A menina tem que sentar de perninha fechada para a calcinha não aparecer, tem que Nossa, eu lembro muito desse discurso. brincar de casinha, tem que fazer comidinha. Então, né?
Então, assim, por que que o menino também não pode brincar de casinha? Por que que o menino não pode brincar de comidinha? Por que que ele também não pode ser o pai da boneca, né? Então, assim, eu lembro na minha infância, assim, lá em casa, como que era, assim. O meu irmão, que é 3 anos mais novo, ele podia ficar nas férias brincando, enquanto eu precisava de arrumar a cama dele. Nossa, Enquanto eu precisava de fazer algumas coisas, porque eu era a menina da casa, eu era a menininha da casa. que injusto. Nossa, igual eu lembro quando eu quis, com 9 anos de idade, ter um skate, meu pai olhou e falou, não, isso é coisa de menino. Ou então, quando eu quis fazer uma aula, né, de instrumento, eu quis tocar bateria. Não, você podia tocar violão, violino, piano, porque é mais delicado. Não, eu queria tocar bateria para pôr minha agressividade para fora. Peraí, né? Sim. Então, a gente passa mesmo por isso. Ó, Então, aí a Luana, pode então você, falar. né, Ângela, assim, a gente que você tem, né, uma família heterossexual, pai, mamãe, e eu também. Então, a gente que passou por isso, né, nesse contexto, imagina como isso não é tão mais forte numa família homossexual, né? Porque igual o exemplo que eu dei, se o menino andar com balão de unicórnio, Jesus, né? O povo é capaz de jogar tomate neles, porque o que que eles estão incentivando? Então, assim, da onde que surge isso? Que tem brinquedos específicos e que tem coisas específicas de homem e tem coisas específicas de mulher. Uhum. E aí o pessoal tá falando aqui, né? Eu quase nunca vi nada sobre essa temática no momento na graduação. Pessoal quer material. Ixi, a gente vai ter que arranjar, hein, Pri? Sim. Ó, Luana falou, também não vi nada na graduação. O que eu tive que buscar foi. Peraí. Tá, que eu sei, tive que buscar formação por ela, né? Pelas demandas que a escola tem. Então, tive que buscar isso fora da graduação. Estou tendo bastante contato com isso em sociologia e antropologia, mas nas aulas de desenvolvimento humano, por exemplo, vi pouquíssimo. É mesmo, né? Na minha graduação também. Eu lembro de uma professora que falava muito da questão de gênero, mas ela entrou quando eu já estava mais pro final da minha graduação e ela entrou muito mais nas áreas de pesquisa, assim. Então, naquele material, naquelas matérias mais básicas, também não vi. Ó, infelizmente na graduação não temos muita base sobre isso mesmo. Inclusive, vemos até nossos colegas repercutirem esse tipo de preconceito. Isso Isso. eu fiquei chocada, né? O Thiago até comentou comigo que isso aconteceu na graduação dele de estudantes de psicologia, por exemplo, que acreditam na cura gay, né? Ai, Eu fiquei assim, gente, na minha graduação não aconteceu isso, não. é. Tema da próxima live, a questão da adoção em meninas. Ó, já vou anotar aqui, então, adoção, como próximo tema. Eu vou trazer a Pri de novo, então, se a Pri quiser. Faço mais lives com esses temas. Que legal, o pessoal tá bem incentivando. Como eu comentei da escola ser reprimida por disponibilizar brinquedos socialmente das crianças para um aluno, socialmente de meninas, né? Disponibilizar brinquedos de meninas para um aluno menino. E é difícil mesmo, é uma construção, né, em cima disso. Então, exatamente, a gente precisa trazer à tona para desconstruir. Aí, por último, comentário. Apesar de meus pais não terem feito isso, né? Isso que a gente vivenciou, eu via por parte de outras pessoas o descaso com os meus pais, justamente por eles me darem liberdade de escolhas como essa. Olha aí que interessante. Então, até Sim. o pai que é mais desconstruído, né, que leva com mais naturalidade as escolhas de brinquedo, de objetos, de atividades extracurriculares que essa criança queira fazer, até esses pais também são bombardeados, né? O quanto esses pais também têm que se proteger. Eu lembro também, agora as meninas falando de questão de escola, eu tenho duas sobrinhas que são muito fofas, e a minha cunhada, ela escreveu uma carta para a escola, porque algumas mães estavam reclamando no grupo de mães, né, sobre essas questões também, que as meninas estavam levando coisas de meninos, que estavam incentivando e que os pais tinham que tomar conta disso, que era muita libertinagem de questão de gênero e que tinha assim, muita gente, né, tem esse discurso ainda. Então, ela escreveu uma carta, assim, meio que falando que as meninas, né, assim, que tinha essa questão que as meninas podiam brincar com o que elas queriam. Né? Porque as meninas gostam de brincar de carrinho. Tem uma sobrinha que ela é muito levadinha, uma fofa. É bola, é carrinho. E ela rola no chão. Então, assim, parece que
não pode, né? Menina tem que ser comportadinha, menina tem que querer isso, menino tem que querer aquilo, né? Então, infelizmente, ainda tá muito presente isso, né? Eu acho que é uma desconstrução e uma desconstrução que a gente precisa de fazer. Nós, profissionais de saúde, nós, psicólogos, precisamos de ter essa crítica, esse olhar desde cedo. E, infelizmente, mesmo na graduação, eu também tive pouquíssimo contato com isso, né? Com essa forma de pensar. Isso foi surgindo mesmo na pós-graduação. Isso foi surgindo também nos atendimentos. O primeiro paciente que chegou assim para mim e que eu pensei, opa, o que que tem, como que vai ser, né? Como que é a condução, porque a gente não aprende. E é triste isso, você pensar que você passa por um curso de psicologia e que você aprende através da normatização, mas poxa, a gente não tem que pensar também fora da caixinha, né? Como que está sendo essas formações. Eu acho que vale a pena a gente refletir também de como que está sendo essa formação, né? Como está sendo essa nossa construção. E já está quase acabando nosso tempo, vou acelerar aqui. Mas ontem eu recebi algumas perguntas de uma estudante de psicologia, que eu acho que está no início da graduação, para responder assim, o que o psicólogo faz, qual a função do psicólogo, quais contextos ele pode trabalhar, e tinha uma pergunta sobre ética, né? O que é ser ético? E aí eu pensei assim, eu poderia abrir o código de ética e falar as leis lá. Mas eu falei, quer saber? Eu vou falar da minha percepção. E eu falei assim, acho que a primeira coisa como psicólogo que a gente tem que ter é o respeito e a empatia para com o outro, né? A gente entender o que é normal ou não, que é a construção, né, do que a gente já traz, auxilia a gente em algumas coisas, sim. Eu acho importante a gente estudar, principalmente na área de avaliação. Quando eu falo isso, eu penso na área de avaliação. De pensar em falar de um psicodiagnóstico, por exemplo, né? Aí você tem que entender o que é saudável e o que não é, para a gente poder auxiliar esse paciente. Mas além disso, que eu falei na minha resposta, é o seguinte: o respeito pela singularidade, né? Pela subjetividade, pela história que aquela pessoa teve, pelas coisas que ela passou. Porque senão a gente vai cair naquela falácia de ficar colocando todo mundo em caixinhas, né? Aí vai ficar todo mundo angustiado, porque ninguém consegue ficar muito tempo numa caixinha, convenhamos. O seu desejo é fluido, uma hora você quer uma coisa, outra hora você quer outra, né? E aí, então, acho que a gente respeitar essa singularidade. E se aparecer essas demandas pra gente, a gente tá abertos a ouvir, a estudar, né? Igual você falou, nossa, como que eu faço agora? Então, vou estudar e fazer o que eu posso fazer de melhor por esses pais, né? E aí a gente tá sempre atualizando, né? Se pensar, nossa, até aqui, isso, né? De que Pri, caiu maneira que eu aqui. posso Deu uma aqui. buscar, de que maneira eu posso buscar, de que maneira eu posso me conectar para conhecer mais essa família, né? Então, eu acho que é ir buscando, é ir se conectando, é se conectar, né, de maneira singular também, é ter respeito, né, é ter uma escuta respeitosa, é ter um questionamento com o que a gente ouve por aí, né? Eu acho que é a partir daí. Ai, gente, que bacana. Olha aqui. Psicologia de elevador. Ângela, você falou da sua psicóloga e lembrei. Em 2013, fiz uma orientação vocacional com vocês no Lago Norte. Gente, não acredito. O mundo é Legal. muito pequeno, Brasília é um ovo. Prazer revê-lo, que coisa boa. Seja bem-vindo aí ao Instagram, vamos trocando ideias. Olha, espero que a orientação vocacional tenha dado psicologia, hein? Já que você está aqui com a gente. Que bom, fiquei feliz. Pri, muito obrigada. Aqui o Eu que Instagram já agradeço. falou que a gente tem um minuto. Eu acho que é um tema que dá para falar de muita coisa, a gente está iniciando agora. Mas acho que a adoção, que eram questões que eu tinha trazido, vale uma live separada, porque acho que vão ter os preconceitos dessa adoção. O pessoal já pediu. A gente programa um dia e horário, a gente traz essa temática também. Tá Combinado. bom? E qualquer dúvida, gente, que eu e a Ângela não tivermos conseguido responder na live, pode mandar pelo meu Instagram, pelo da Ângela. A gente está aberto, eu acho que é uma temática muito nova pra gente, né, Ângela? E eu acho que para todo mundo. Então, eu acho que tem que promover, sim, mover um espaço para a gente estar pensando sobre isso. E eu que agradeço, Ângela, pelo convite. Um Beijo, beijo. pessoal.